Na aula de hoje, então, a gente vai dar um passo, né, a mais no estudo das reações químicas e adentrar no estudo da óxido-redução, um tipo específico de reação química. Então, esse slide, ele traz diversas reações químicas acontecendo aí, né? Então, por exemplo, sempre que a gente tem reação química, a gente tem transformação química, né? Que a gente, quando começa o estudo da química, vocês estudam transformações físicas e transformações químicas. Então, a reação química é uma transformação química, né? Ou transformações. Então, aqui a uva, para se transformar em vinho, envolve reações químicas. Ou quando a gente mistura trigo, água, ocorre também reação química, né? A fermentação. A gente pode observar a presença de fogo e de calor em algumas transformações, a presença de vapor ou mudança de estado físico. A gente pode também observar uma coloração diferente, a presença de bolhas, enfim, né? Muito do que é visual, muitas mudanças visuais, eles podem indicar uma transformação química, mas nem sempre. Então, aqui a gente já estudou sobre várias reações, né? Como, por exemplo, as reações de neutralização, que eram aquelas que são aquelas, né? Em que ocorre a reação entre um ácido e uma base, formando sal e água. Ou então, outras reações que a gente viu, que foi a formação da chuva ácida. Existem as reações de precipitação. Precipitação é quando a gente tem um líquido, por exemplo, e a gente adiciona alguma coisa nele, né, um reagente, um outro reagente, por exemplo, e a gente vê a formação de um sólido, que nós chamamos de precipitado. Então, existe um tipo, né, de reação química que se chama precipitação, quando a gente vê essa formação. Teve uma vez que eu fui preparar algumas soluções no laboratório justamente para uma aula como essa, presencial, né? Eu vou mostrar até um pouquinho mais para frente qual era a reação que eu queria fazer. E eu precisei, só que a gente não tinha água destilada, então eu usei água da torneira e fui colocar nitrato de prata, que tá aqui, ó, na água. Só que daí essa água da torneira tinha muito sal, ó. Tinha muito sal, que é o sal de cozinha. Portanto, o que aconteceu? Eu vi a precipitação de um sólido branco, porque o meu nitrato de prata reagiu com esse cloreto aqui, né? Que veio lá do cloreto de sódio e formou isso aqui, ó, que é o cloreto de prata, e daí precipitou. Não era a minha intenção, mas assim que aconteceu, eu vi e já percebi que aquela água, eu não poderia estar usando aquela água para preparar o que eu estava querendo. Outras reações que vocês conhecem, né, o nome é a combustão, né? Então, a queima dos combustíveis e também, isso aqui está representado aqui em cima, então agora vocês já estão um pouco mais familiarizados, né? Mas também a queima aqui, ó, da glicose como fonte de energia no nosso corpo. Percebe que essa reação aqui de baixo, que é a obtenção de energia, né, para a gente poder se sustentar, né, sustentar a vida, né, é a mesma ou muito parecida com a reação acima, olha só, de queima do combustível. A diferença é que aqui a gente tem uma molécula de glicose, isso aqui é glicose, e isso aqui é o etanol. Mas ele reage com oxigênio, forma gás carbônico e água. E aqui, olha só, de uma forma simplificada, também acontece isso com a glicose. Reage com oxigênio, que é fundamental para a vida, né? Forma gás carbônico e água também. Então, também é uma reação de combustão. E nesse caso, as reações de combustão, a gente vai perceber nesse nosso estudo que elas também são reações de oxidação, né? Ou óxido-redução, que é o que a gente vai estudar aqui. Então, aqui, mais um exemplo de reação química, que é a fotossíntese, que é o oposto dessa reação aqui, ó. Enquanto aqui a gente tem glicose reagindo com oxigênio e formando gás carbônico e água, aqui nós temos gás carbônico e água formando glicose e oxigênio, né? Então, tá aqui a transformação do gás carbônico em oxigênio realizado pelas plantas e pelas algas. E agora, entrando, então, eu poderia ter me prolongado muito mais nesse
início, né, para mostrar tantas possibilidades de reações químicas, a gente vai entrar nessas reações de óxido-redução, a gente vai chamá-las de reações redox, tá bom? E elas estão relacionadas a algo que já é conhecido de vocês, né? Quando a gente fala que algo oxidou ou que enferrujou. Enferrujar significa que oxidou, mas que oxidou algo que era de ferro, né? Mas não só o ferro que oxida, né? Então aqui, por exemplo, é a formação de ferrugem, ó, um ferro, um prego sem estar enferrujado, sem estar oxidado, e aqui um prego enferrujado. Aqui é uma maçã oxidada. E o nosso processo de envelhecimento também é devido à oxidação da nossa pele, dos nossos tecidos, né? Então, tudo isso a gente vê que é ocasionado pelo oxigênio do ar, né? Pela presença de oxigênio do ar. Mas aqui a gente chama de óxido-redução e não só de oxidação, porque a gente vai aprender que sempre que acontece uma oxidação, necessariamente tem que acontecer o processo contrário, isso é natural, que se chama redução, tá? Então, por isso que aqui a gente vai estudar e a gente chama esse tipo de reação de reações de óxido-redução ou redox, e não apenas de oxidação. Então, tudo isso a gente vai ver com mais detalhes mais adiante. Essa é uma aula introdutória a esse tema. Então, aqui por exemplo, reação química, uma reação química de oxidação, tá? Da prata, por exemplo, é muito comum as pessoas que têm joias, né, ou bijuterias de prata, perceberem que elas podem, com o tempo, ficarem mais escurecidas, né? E se essa pessoa foi para a cozinha e trabalhou com cebola, com ovos, que é fonte de enxofre, olha só, isso facilita ainda mais esse processo de oxidação, tá? Por quê? Porque a gente vê que ele é um reagente aqui dessa reação de oxidação, tá? E daí, quando a gente começa a estudar aqui, a gente vê, então, olha só, novamente o oxigênio do ar aqui, né, ajudando nesse processo de oxidação, né? Então, se eu conhecer a reação de oxidação e eu já sei que a redução ela é o processo contrário, prof, então será que eu consigo resolver um anel de prata meu que escureceu, que oxidou, para que ele se torne, retorne a ser a prata que era, né, daquela cor que a gente conhece como prata? Sim, você consegue, né? Então, tem algumas pessoas que falam em passar pasta de dente. Resolve? Resolve, mas não tem nada de química ali. Você coloca pasta de dente, na verdade você está fazendo um processo você está raspando, né? Então você está tirando aquela película de prata oxidada e embaixo tem aquela prata original, certo? Isso aí, numa emergência, tudo bem, mas você vai estar estragando o seu material, né? Então, a gente com conhecimento mais aprofundado nisso, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês podem pegar uma folha de alumínio dessas que se usa na cozinha, tá? Aí você abre aquela folha, você coloca lá dentro a sua prata oxidada, tá? Então, o seu anel de prata oxidado, ele vai estar mais ou menos isso aqui lá, ó. Então, você bota o teu anel lá dentro e bota um pouquinho de água, pode até botar um pouquinho de sal, porque a reação de óxido-redução, a gente vai ver que ela envolve transferência de elétrons. Então, quando a gente coloca o sal, a gente facilita essa transferência de elétrons, né? Lembra que a gente já viu que uma água salgada, né, dá mais choque, né? A água do mar, por exemplo, ou enfim, os sais em água, eles conduzem eletricidade. Então, você vai colocar lá naquela tua folha de alumínio a sua prata oxidada, um pouquinho de água, um pouquinho de sal de cozinha, fecha bem e vai deixar lá por um tempo. O que você vai ver é o seu anel retornando ao que era. Aí sim você vai estar recuperando o seu material, né?